quem vive no pecado é do diabo. Aleluia. Que isso, bispo? É isso mesmo. Existe uma diferença entre viver no pecado e cometer pecado. A Bíblia diz que não há ninguém que não tenha pecado. Aleluia. Não há ninguém que não peque. Todos nós, de uma ou de outra forma, pecamos contra Deus. Aleluia. Mas há uma diferença entre pecar e viver no pecado. Pecar, todo mundo peca. Seja bispo, seja profeta, seja apóstolo. Aquele que é ser humano peca. Em algum momento desagrada a Deus. É natural. Mas agora, viver no pecado é completamente diferente. Aquele que vive no pecado pertence ao diabo. O que é que significa viver no pecado? Pecar constantemente. Pecar continuamente. Pecar sabendo que está a pecar. Pecar sabendo que isto que está fazendo é mau. Mas você continua a fazer. Você sabe que mentir é pecado, mas você continua fazendo o quê? Mentindo. Você sabe que falar mal dos outros é pecado, mas você continua falando mal dos outros. Você sabe que beber, fumar, prostituir é pecado, mas você continua bebendo, fumando, prostituindo. Que propósito? E você sabe que está errado. Você sabe que roubar é pecado, mas você continua roubando. Aleluia. Aleluia. Então, esses que vivem sabendo que estão a pecar, mas a consciência deles já nem acusa. Para eles é tão normal. Esses que vivem assim, esses que vivem deliberadamente no pecado, já não resta sacrifício nenhum, senão uma expectativa de fogo que arde com enxofre, senão o inferno. Aleluia. Aleluia. Diga a pessoa que está ao seu lado, pare de pecar. Para de pecar. O pecado atrai o Satanás. O pecado faz o quê? Atrai o Satanás. Enquanto você viver no pecado, não tem como o diabo sair da sua vida. Porque ele encontra forças, encontra condições propícias para permanecer dentro de si. Fuja do pecado. Fuja da mágoa, da ira, do nervosismo,
da gritaria, fuja dessas coisas. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 de João, capítulo 5. Vamos ler o versículo 18. 1 de João, capítulo 5, versículo 18. Ninguém que passou a fazer parte da família de Deus. Ninguém que passou a fazer parte da família de Deus Faz do pecado um hábito. Escuta isso. Faz do pecado o quê? Faz do pecado o quê? O que é hábito? Quem pode dizer o que é hábito? Alguém pode dizer? O hábito são atitudes que fazemos repetidas vezes. Atitudes que praticamos repetidas vezes. Isso é hábito. Coisas que fazemos sempre. É hábito. Aleluia. Aleluia. Coisas que fazemos constantemente. Isto é hábito. Repita. Escuta. Versículo 18. Ninguém que passou a fazer parte da família de Deus. Ninguém que passou a fazer parte da família de Deus Faz do pecado um hábito. Faz do pecado um hábito. Fazer parte da família de Deus, o que é que significa? Quem é família de Deus? Vamos lá, povo de Deus. Quem é família de Deus? Dizia o que, mãe? Aquele que obedece à palavra. Aquele que obedece à palavra. Mais alguém? Quem é família de Deus? Mais alguém quer dizer? O que entende por ser família de Deus? Mas é aquele que segue os mandamentos de Jesus. Aquele que segue os mandamentos de Jesus. Está correto. Aquele que obedece à palavra. Está correto. Mas a definição mais simples é: família de Deus é aquele que tem espírito de quem? De Deus. E quem tem espírito de Deus? É aquele que obedece à palavra de Deus. Então, aquele que faz parte da família de Deus, continuou? Não faz do pecado um hábito. Não faz do pecado um hábito. Por outras palavras, não vive no pecado. Logo, pois Cristo, o Filho de Deus, o protege com segurança. E o maligno não pode pôr as mãos nele. Povo de Deus, aquele que faz parte da família de Deus não faz do pecado um hábito, porque o Filho de Deus o protege. O Filho de Deus faz com que a pessoa não peque. Quem tem o Espírito de Deus, este não faz do pecado um hábito. Por outras palavras, o Espírito de Deus te diz onde ir e o que fazer. Ele te controla, ele te dirige, e você não peca voluntariamente. E se não peca voluntariamente, o Espírito de Deus te protege, e o maligno não pode, o diabo não pode te tocar. Lê a sua Bíblia. 1 de João, capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquele que se torna filho de Deus... todo aquele que se torna filho de Deus... não vive em pecado. Não vive em pecado. Porém, o Filho de Deus o guarda. O Filho de Deus o guarda, porque não vive no pecado. O Filho de Deus o guarda. E o maligno não o diabo não consegue atingi-lo. Não consegue te atingir.
Qual é a sua situação? Qual é a sua situação? Será que o diabo não consegue te atingir? Será que o diabo não toca em ti? Qual é a sua situação? Por que o diabo toca em ti? Por que o diabo brinca contigo? Para pensar. Alguma coisa está mal. Aleluia. Aleluia. Alguma coisa está o quê? Está mal. Não tem como você ter o Espírito de Deus e ter ao mesmo tempo o Espírito de Satanás. Ou você pertence a Deus, ou você pertence ao diabo. Analise a sua vida e veja se você está na fé. Cuida do seu coração. O coração humano é enganoso. Ele faz você pensar que está bem. Aleluia. Aleluia. O coração do homem faz o homem pensar que está bem. Faz o homem pensar que não está a viver em pecado. Analisa as suas obras, o seu comportamento, a sua vida. Aleluia. Não podemos aceitar ser escravo do pecado. Não podemos aceitar ser escravo de Satanás. Porque se você é escravo do pecado, Satanás brinca contigo, faz e desfaz. Você não tem poder, não tem autoridade sobre ele. Se você vive no pecado, você não tem autoridade sobre o diabo. Ele faz e desfaz na sua vida. Por isso, diga à pessoa que está ao seu lado: para de pecar. Diga a outra pessoa: para de pecar. Diga a outra pessoa: para de pecar. A partir da altura que você para de pecar, você decide parar de pecar, o Espírito de Deus, ele entra na sua vida e começa a te orientar. Você tem que dar o primeiro passo. Aleluia. Aleluia. Tem que dar o quê? Tem que dar o quê? O primeiro passo. Dizer: eu já não quero mais pecar. É o primeiro passo. E se esforçar. E Deus vai ver o seu coração. Que este meu filho está a se esforçar. Ele vai descer e vai te ajudar. Nem tudo depende de Deus. Tanto é que nem tudo depende de si. Faça a sua parte. Diga a pessoa que está falando: faça a sua parte. Mais alguma vez. Mais uma vez. Faça a sua parte. Um pouco para trás, 1 João capítulo 3, versículo 6. 1 de João capítulo 3, versículo 6. Portanto, se permanecermos junto dele
e lhe formos obedientes, não pecaremos também. Se permanecermos junto de Deus e formos obedientes, também não pecaremos. Continua? Mas aqueles que continuam pecando Aqueles que continuam pecando devem entender isto. Eles pecam porque realmente nunca o viram e nem o conheceram. 7. Meus filhinhos, não deixem que ninguém engane vocês. Não deixa que ninguém vos engane. Acerca disto, se vocês estão constantemente fazendo o que é justo, é porque vocês são justos. Se vocês fazem constantemente o que é justo, o que é bom, é porque vocês são justos, são bons. Assim como ele é justo. 8. Mas se vocês continuarem a pecar, isso demonstra que vocês são do diabo. Isto demonstra que vocês são do diabo. Porque o diabo peca desde a criação do mundo. Lê a sua Bíblia. 1 de João, capítulo 3, versículo 6. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que permanece em Cristo não vive pecando. Todo aquele que vive pecando, Aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. não o viu nem o conheceu. Versículo 7. Aquele que vive no pecado não conhece a Deus. 7. Filhos, não deixem que ninguém os engane. Não deixa que ninguém te engane. Aquele que pratica a justiça Aquele que pratica a justiça é justo, é justo, assim como Cristo é justo. assim como Cristo é justo. Versículo 8. Aquele que vive pecando Aquele que vive pecando pertence ao diabo, pertence ao diabo. porque o diabo vive pecando desde o princípio. Povo de Deus, é duro isso, mas é a realidade. A verdade dói, mas é a realidade. Se você vive praticando o pecado, vive no pecado, você pertence ao diabo. Esta é a realidade. Você pode estar na igreja, pode ser dizimista, pode ser ofertante, pode vir para a igreja, pode frequentar, mas no último dia, Jesus vai dizer: sai daqui, porque eu não te conheço. Não se engane a si próprio. Acima de todas as bênçãos que existem aqui na terra, que Deus pode nos dar, acima de tudo aquilo que Deus pode nos dar, nós queremos a salvação. Não adianta ganhar o mundo inteiro e perder o quê? A salvação. E a salvação é individual. Diga a pessoa que está certo, a salvação é individual. Mais uma vez. Mais uma vez. Você pode ser mulher de pastor ou marido de pastora. Se você não é de Deus, você perde a salvação. Você pode ser filho, irmão, primo, amigo. Não quer dizer nada. A salvação é individual. Por isso, comporta-se. Aleluia. Diga a pessoa que está certo, comporta-se. Olha para a sua vida. Comporta-se. O Filho de Deus, ele deve andar como Jesus andou. Comporta-se. Continua. A razão pela qual o Filho de Deus veio foi esta: destruir as obras do diabo. Versículo 9. Todo aquele que se tornou filho de Deus
não vive cometendo pecado, Todo aquele que se tornou filho de Deus não vive cometendo pecado. pois a essência divina permanece nele, A essência divina, o Espírito divino, o Espírito de Deus permanece nesta pessoa. Por isso que a pessoa não consegue pecar. Aleluia. Mesmo que queira, se você pertence a Deus, mesmo que você queira pecar, a sua consciência vai te dizer não. Se você tem um Espírito de Deus, mesmo que você esteja para pecar, a sua consciência, o seu espírito está unido com o Espírito de Deus, vai te dizer o quê? Não. E você não vai pecar. Mas quando você não tem o Espírito de Deus, o pecado para si é hábito. A consciência nem sequer pesa. Você insulta de qualquer maneira, fala de qualquer maneira, bate de qualquer maneira, rouba de qualquer maneira. Quer dizer, você nem tem consciência, não diz nada. Continua. Ora, ele não pôde viver pecando, porque tornou-se filho de Deus. Versículo 10. A maneira pela qual vocês podem diferenciar os filhos de Deus e os filhos do diabo é esta: todo aquele que não faz o que é justo e não ama a seu irmão não pertence a Deus. Essa é a maneira para diferenciar quem é o filho de Deus, quem é filho do diabo. Lê a sua Bíblia. Versículo 10. Assim, agora podemos saber quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Agora podemos saber quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Todo aquele que não faz o que é certo Todo aquele, preste atenção nisso, todo aquele que não faz o que é certo e não ama a seu irmão e não ama o seu irmão, mostra que não é filho de Deus. mostra que não é filho de Deus. Se não é filho de Deus, é filho de quem? Você faz o que é certo? A Bíblia diz, aquele que sabe que deve fazer o que é correto e não faz, comete o quê? Pecado. Você que sabe que deve fazer o bem e não faz, você comete pecado. Como é que tem sido o seu dia a dia? No serviço, na escola, em casa, na família? Como é que tem sido o seu comportamento? Será que você faz o que é correto? Repita o versículo 10. Versículo 10. Assim, agora podemos saber quem são os filhos de Deus Agora podemos saber quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. e quem são os filhos do diabo. Todo aquele que não faz o que é certo Todo aquele que não faz o que é correto, o que é certo, e não ama seu irmão, e não ama o seu irmão, mostra que não é filho de Deus. mostra que não é filho de Deus. Vamos fazer o que é correto. Você está no seu serviço, faça o que é correto. Está na escola, faça o que é correto. Está na rua, faça o que é correto. Está em casa, faça o que é correto. Sob pena de você pertencer ao diabo e perder a sua salvação. No casamento, faça o que é correto. Entre você e o seu marido, entre você e a sua esposa, entre você e os seus filhos, faça o que é correto.
Antes de você tomar alguma decisão, pergunta a si mesmo se isso é correto ou não. Depois é que pode tomar a decisão. Antes de você tomar uma decisão, procure saber se você está sendo justo ou não. Pratique a justiça. E a justiça começa onde? Começa onde? Em casa. Justiça começa em casa. Como é que você trata a sua esposa? Como é que você trata o seu marido? É aí onde começa a justiça. É aí onde começa a justiça. Como é que você trata o seu parceiro? Será que você trata ele com justiça? Trata ela com justiça? Como é que você trata? Marido tem contas bancárias que a esposa não sabe. A pergunta é, será que você está a tratar a sua esposa com justiça? Acontece ou não acontece? Acontece ou não acontece? Mulher tem conta bancária que o marido não sabe. Acha que você está a tratar o seu marido com justiça? Quando o marido dá dinheiro para comprar o rancho, você tira um bocadinho, sem o consentimento do seu marido, e manda para a casa dos seus pais. Acha que você está a praticar justiça? Diga para o seu estado, seja transparente. Pratique a justiça. Faça o que é bom. Faça o que é correto. O marido recebe, tira dinheiro, ajuda os pais dela, mas não quer saber dos pais da esposa. Acontece ou não acontece? Acontece ou não acontece? Só ajuda os pais dele. Não quer saber dos pais da esposa. Só ajuda os irmãos dele. Não quer saber dos irmãos da esposa. Acontece ou não acontece? Acontece ou não acontece? E você pensa de que isso não é nada. Quem disse que não é nada? Quem disse que não é nada? Tem que haver transparência. Tem que haver fidelidade. Seja justo. Porque o nosso Deus é justo. Quem entendeu a mensagem?